A brisa salgada do mar invadia o quarto 307 do Hospital Santa Casa de Santos, enquanto Helena Malavolta trocava o soro de Dona Ermelinda. O ventilador de teto girava preguiçosamente, combatendo sem muito sucesso o calor úmido da tarde praiana. Helena ajeitou os cabelos castanhos atrás da orelha com um gesto automático enquanto observava os sinais vitais no monitor. Aos 28 anos, havia se tornado uma referência na ala de cuidados paliativos, não apenas por sua competência técnica, mas pela compaixão que transbordava de seus olhos verde-oliva para cada paciente que cruzava seu caminho. "Pronto, Dona Ermelinda. Agora a senhora vai se sentir melhor", sussurrou, segurando a mão enrugada da idosa que lhe respondia com um sorriso fraco. Era essa conexão humana que fazia Helena acordar todos os dias às 5 da manhã, pegar 2 ônibus até o hospital e enfrentar turnos exaustivos sem reclamar. Para ela, cada vida que tocava era uma missão. O celular vibrou no bolso do uniforme branco. Era uma mensagem de sua mãe, Dulce. "Filha, já estou no consultório. Vou entrar agora." Um frio percorreu sua espinha. Há semanas, Dulce vinha se queixando de dores persistentes e, após muita insistência de Helena, finalmente concordou em fazer exames detalhados. Agora era o dia do resultado. "Enfermeira Helena, telefone na recepção", anunciou a voz metálica no alto-falante. Helena sentiu o coração acelerar. Conhecia bem demais aquele hospital para não saber que chamados assim, fora do horário programado, raramente traziam boas notícias. A recepcionista lhe entregou o telefone com olhos compassivos. "Helena, é o Dr. Mendonça. Sua mãe está aqui comigo e acho melhor você vir até meu consultório agora. Consegue uma folga?" O consultório do Dr. Mendonça ficava no outro lado da cidade, no elegante bairro do Gonzaga. Enquanto o táxi cruzava a avenida da praia, Helena observava as ondas quebrarem na areia, tentando encontrar alguma calma naquele movimento constante. Santos sempre fora seu refúgio, desde menina. Nascida e criada na cidade portuária, conhecia cada canto daquelas ruas, cada banco de praça nos jardins da orla, cada aroma de café que exalava dos casarões históricos convertidos em cafeterias. Quando entrou no consultório, encontrou sua mãe com os olhos vermelhos e o médico com uma pasta aberta sobre a mesa. As palavras que se seguiram pareciam vir de muito longe, como se atravessassem um túnel antes de chegarem aos seus ouvidos. Diagnóstico raro, tratamento experimental, especialistas no exterior, custos elevadíssimos, chances moderadas, tempo limitado. "Quanto?" foi a única palavra que conseguiu pronunciar quando o médico terminou sua explicação técnica. "O tratamento completo, com a equipe de especialistas em Barcelona, hospedagem por 6 meses, medicamentos... Estamos falando de aproximadamente R$2 milhões. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ganhava pouco mais de R$4 mil mensais. O apartamento pequeno onde vivia com a mãe no bairro do Marapé ainda tinha prestações a pagar. As economias de uma vida inteira de trabalho duro mal chegavam a 50 mil. "Vamos encontrar um jeito, meu amor." Dulce segurou sua mão, sempre a mãe tentando confortar a filha, mesmo quando era ela quem precisava de conforto. "Talvez possamos vender o apartamento, pedir empréstimo." Nos dias que se seguiram, Helena moveu céus e terra. Bateu em portas de fundações de apoio, conversou com assistentes sociais, consultou planos de saúde alternativos, pesquisou tratamentos similares no Brasil. Nada oferecia as mesmas chances que o tratamento em Barcelona. Cada noite terminava com Helena debruçada sobre a mesa da cozinha, calculadora em punho, olheiras profundas emoldurando os olhos que antes brilhavam de esperança. Foi numa dessas noites que seu celular tocou. Um número desconhecido. "Senhorita Malavolta? Aqui é Berenice Tavares, secretária do Sr. Antônio Peregrino. Ele gostaria de conversar pessoalmente com a senhorita amanhã, se for possível." O nome era familiar. Antônio Peregrino, o magnata do Porto de Santos. Dono de uma das maiores empresas de logística portuária do país, sua fortuna era estimada em bilhões. Helena se lembrava de tê-lo visto algumas vezes no hospital, visitando a ala de oncologia. Um senhor alto, de cabelos grisalhos e postura imponente,
sempre acompanhado de seguranças discretos. Ele ficou muito impressionado com seus cuidados durante a internação do Sr. Cavalcanti, seu sócio, explicou a secretária. Gostaria de discutir uma proposta com a senhorita. No dia seguinte, Helena pediu uma hora de folga e dirigiu-se ao imponente edifício com vista para o porto. Da janela panorâmica do escritório de Peregrino, podia-se ver os gigantescos navios de contêineres, pequenos como brinquedos àquela distância. O próprio Peregrino, aos 70 anos, parecia tão imponente quanto seu império comercial. Viúvo há 3 anos, era conhecido tanto por sua filantropia quanto por sua personalidade reservada e exigente. Senhorita Malavolta, agradeço sua presença. Ele a cumprimentou com formalidade, indicando uma cadeira de couro. Acompanhei de perto como cuidou do meu amigo Carlos Cavalcanti em seus últimos dias. Sua dedicação é admirável. Helena agradeceu, desconfortável com o elogio e intrigada com o verdadeiro motivo daquele encontro. Não precisou esperar muito. Também soube, por fontes no hospital, sobre a situação de sua mãe. Continuou ele com olhos penetrantes fixos nela. Um diagnóstico difícil, com tratamento apenas no exterior, correto? A surpresa fez Helena endireitar-se na cadeira. Sim, mas... Como o senhor? Tenho meus contatos. Ele interrompeu com um gesto displicente. E também sei que você não tem condições financeiras para arcar com esse tratamento. Algo no tom dele fez Helena sentir um arrepio. Havia uma frieza calculista por trás da aparente preocupação. Vim oferecer uma solução para seu problema, senhorita Malavolta. Seguiu-se um silêncio pesado, enquanto Antônio Peregrino levantava-se e caminhava até a janela, observando seu império portuário lá embaixo. Desde que minha esposa faleceu, tenho vivido sozinho naquela mansão enorme no Morro Santa Terezinha. Uma vida vazia, sem propósito além dos negócios. Preciso de companhia, de uma presença feminina que traga vida àquela casa novamente. Helena sentiu o estômago afundar, começando a entender onde aquela conversa estava chegando. Estou propondo um acordo. Ele virou-se para encará-la, com o Porto de Santos como pano de fundo. Casamento. Você se casa comigo e eu pago todo o tratamento de sua mãe em Barcelona com os melhores especialistas, pelo tempo que for necessário. O choque a deixou momentaneamente sem palavras. Quando finalmente encontrou sua voz, ela soou fraca e distante. O senhor está me pedindo em casamento, mas mal nos conhecemos. Eu tenho 28 anos e o senhor... Tenho 70. Estou ciente. Ele completou com impaciência. Não estou falando de amor, senhorita Malavolta. Estou falando de um acordo mutuamente benéfico. Você ganha a chance de salvar sua mãe. Eu ganho uma esposa apresentável para eventos sociais e uma companhia em minha velhice. Simples assim. Mas não havia nada de simples naquela proposta. Helena sentiu náuseas. Preciso de tempo para pensar, ela conseguiu dizer, levantando-se da cadeira com pernas trêmulas. Claro, ele assentiu, voltando à sua escrivaninha. Mas o tempo é um luxo que sua mãe não tem, não é mesmo? Estarei esperando sua resposta até amanhã. Naquela noite, sentada ao lado da cama de Dulce, que dormia inquieta sob o efeito de analgésicos, Helena chorou silenciosamente. As palavras de Antônio Peregrino ecoavam em sua mente como uma sentença. Observou o rosto da mãe, ainda bonito apesar da doença que começava a consumi-la. Dulce sempre fora sua heroína, criando-a sozinha, após a partida de seu pai quando Helena tinha apenas 5 anos. Trabalhara como costureira em uma confecção no centro da cidade, fazendo horas extras para garantir que a filha pudesse estudar em boas escolas. Agora, era Helena quem precisava fazer um sacrifício por ela. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, Helena pegou o telefone e discou o número que Antônio Peregrino havia lhe dado. Eu aceito, disse simplesmente, sentindo como se assinasse sua própria sentença. A Catedral de Santos resplandecia naquela tarde de sábado. Os vitrais coloridos projetavam mosaicos luminosos sobre os convidados que lotavam os bancos de madeira escura. Helena observava tudo, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. O vestido de noiva, escolhido por uma estilista contratada por Antônio, pesava como chumbo em seus ombros. Era um modelo de grife, com rendas delicadas
e pérolas minúsculas costuradas à mão, uma obra de arte que qualquer noiva sonharia usar. Para Helena, era apenas o uniforme de sua prisão voluntária. Dulce havia partido para Barcelona 3 dias antes, acompanhada por uma enfermeira particular e um médico contratados por Antônio. O tratamento já estava agendado, a hospedagem reservada, tudo organizado com a eficiência implacável que caracterizava os negócios do empresário. Helena não pôde acompanhar a mãe. Seu noivo deixara claro que primeiro viria o casamento, depois as visitas eventuais à Espanha. "Está quase na hora", anunciou Berenice, a secretária de Antônio, que nas últimas semanas se tornara uma espécie de organizadora do casamento e mentora de Helena nos protocolos da alta sociedade santista. "Lembre-se de sorrir. Todos os jornalistas da cidade estão aqui." Helena assentiu mecanicamente. Aprendera a concordar, a sorrir no momento certo, a dizer as palavras esperadas. Era como se estivesse sendo programada para uma nova vida. A marcha nupcial começou a tocar no órgão, e as portas da catedral se abriram. Todos os rostos se viraram para admirar a noiva. Helena avançou pelo corredor central sozinha. Não havia ninguém para levá-la ao altar. Seus passos ecoavam no silêncio respeitoso que precedia os sussurros. Conseguia ouvir fragmentos de conversas. Tão jovem, ele poderia ser avô dela. Soube que a mãe está doente. Deve ser pelo dinheiro, claro. Mais uma interesseira que deu o golpe do baú. Na primeira fileira, avistou seu primo Mateus Arruda, o único familiar que pudera comparecer. Seu olhar não escondia a desaprovação. Quando os olhares se cruzaram, ele desviou, como se aquela cena fosse vergonhosa demais para testemunhar. Antônio a esperava no altar, elegante em seu terno feito sob medida. Aos 70 anos, mantinha a postura ereta e altiva de quem está acostumado a comandar. Seu sorriso não alcançava os olhos frios, que examinavam Helena como quem avalia uma aquisição valiosa. A cerimônia transcorreu como um borrão. Helena repetiu os votos mecanicamente, sentindo a aliança pesada deslizar em seu dedo como uma algema dourada. Quando o padre anunciou que Antônio podia beijar a noiva, ela sentiu o beijo seco e rápido como um selo em um contrato. A recepção aconteceu nos jardins do Clube Internacional de Regatas, com vista para a Baía de Santos. Luzes cintilantes pendiam das árvores centenárias. Mesas com arranjos de orquídeas brancas se espalhavam pelo gramado impecável. Garçons circulavam com taças de champanhe francesa. A alta sociedade santista compareceu em peso. Políticos, empresários, socialites. Todos queriam estar na lista de convidados do casamento mais comentado do ano. "Parabéns pelo negócio lucrativo", a voz de Mateus surpreendeu Helena quando ela se afastou momentaneamente dos convidados. "Sempre achei que você fosse diferente, Helena, que tivesse princípios." "Você não sabe do que está falando", ela respondeu, segurando as lágrimas. "Não julga o que não conhece." "Conheço o suficiente", ele rebateu. "Vendeu-se como mercadoria." "E por quê? Existem outras formas de conseguir dinheiro, sabia? Eu mesmo ofereci ajuda com um empréstimo. 15.000 reais não pagariam nem a primeira semana do tratamento, Mateus." Ela sussurrou com amargura. "E você sabe disso. Então esse é o preço da sua liberdade? 2 milhões de reais?" Antes que Helena pudesse responder, Antônio se aproximou, colocando um braço possessivo ao redor de sua cintura. "E está tudo bem, querida?" perguntou com falsa doçura, seus olhos fixos em Mateus. "Sim, apenas conversando com meu primo." Ela forçou um sorriso. "Mateus Arruda, não é?" Antônio estendeu a mão. "Ouvi dizer que trabalha no terminal de contêineres do porto." "Exatamente." Mateus apertou a mão oferecida com força desnecessária. "Trabalho para ganhar meu sustento. É um conceito que algumas pessoas ainda valorizam." "Interessante perspectiva." Antônio sorriu friamente. "Se me der licença, preciso apresentar minha esposa a alguns sócios importantes." Quando se afastaram, Helena sentiu a mão de Antônio apertar seu braço com força. "Seu primo precisa aprender boas maneiras." Ele murmurou entre dentes. "Sugiro que limite seu contato com ele a partir de agora." A festa se estendeu até altas horas, mas para Helena cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente entraram na limusine,
que os levaria à mansão no Morro Santa Terezinha, ela estava exausta física e emocionalmente. A propriedade de Antônio Peregrino era lendária em Santos. Construída no ponto mais alto do morro, dominava a paisagem com sua arquitetura imponente, inspirada em casarões coloniais portugueses, mas com proporções muito maiores. Muros altos cercavam os extensos jardins, e um portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente quando a limusine se aproximou. A mansão parecia ainda maior à noite, com suas numerosas janelas iluminadas e a fachada destacada por luzes estrategicamente posicionadas. Quando o carro parou na entrada principal, Helena observou a construção que seria seu novo lar, ou sua nova prisão. "Seja bem-vinda à sua nova casa", Antônio disse ao ajudá-la a sair do carro. Seu tom não continha nenhum calor. No hall de entrada, uma pequena comitiva os aguardava. A governanta, uma mulher de meia-idade chamada Olívia Sampaio, o mordomo Joaquim Rocha, um homem alto e magro com expressão impassível, e 3 empregadas em uniformes impecáveis. Todos fizeram uma pequena reverência quando o casal entrou. "Esta é a nova senhora da casa", Antônio anunciou formalmente. "Espero que todos a tratem com o devido respeito." "Seja bem-vinda, senhora Peregrino." Olívia fez outra pequena reverência, mas seus olhos examinavam Helena com uma mistura de curiosidade e algo que parecia ser pena. "A senhora deseja que lhe mostre seus aposentos?" perguntou Joaquim, o mordomo, com voz monocórdica. Helena olhou para Antônio incerta. "Vá com ele", Antônio ordenou. "Preciso resolver alguns assuntos no escritório. Encontro você mais tarde." Joaquim a conduziu por corredores intermináveis, decorados com obras de arte caras e móveis antigos. A mansão tinha 3 andares, explicou ele mecanicamente, como um guia de museu desinteressado. O primeiro andar abrigava as áreas sociais. Sala de estar, sala de jantar, biblioteca, sala de música, escritório principal. O segundo andar tinha os quartos de hóspedes e algumas salas de entretenimento. O terceiro andar era a área mais privativa, com a suíte master e outros cômodos de uso pessoal da família. "Seus aposentos ficam no terceiro andar, senhora", informou Joaquim, conduzindo-a por uma escadaria de mármore. O senhor Peregrino preparou uma suíte especial para a senhora. A suíte especial era um quarto enorme com decoração luxuosa em tons de creme e dourado. Uma cama king size dominava o centro, coberta por lençóis de seda. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da Baía de Santos, com suas luzes cintilantes refletidas no mar escuro. "O closet já foi abastecido com roupas novas para a senhora", Joaquim indicou uma porta lateral. "O senhor contratou um personal stylist para selecionar peças adequadas." Helena abriu a porta do closet e ficou momentaneamente sem palavras. Era praticamente um cômodo à parte, maior que seu antigo quarto no apartamento que dividira com a mãe. Fileiras e mais fileiras de vestidos, sapatos, bolsas, todos com etiquetas de grifes famosas. "O senhor Peregrino gosta que sua esposa se vista adequadamente para todas as ocasiões", explicou Joaquim, observando sua reação. "As roupas que a senhora trouxe foram descartadas." Helena sentiu um nó na garganta. Aquelas roupas descartadas eram parte de sua identidade, escolhidas por ela ao longo dos anos. Agora, até isso lhe fora tirado. "Há algo mais que a senhora precise?" perguntou Joaquim. "Não, obrigada", ela conseguiu responder. "Gostaria de ficar sozinha agora." Assim que o mordomo saiu, Helena sentou-se na beirada da cama luxuosa e finalmente deixou as lágrimas caírem. Chorou silenciosamente, como havia aprendido a fazer nas últimas semanas. Por sua liberdade perdida, por sua mãe distante, por si mesma. A enfermeira dedicada, que agora se tornara apenas um acessório caro na vida de um homem poderoso. Estava tão absorta em seu luto silencioso que não ouviu a porta se abrir. Só percebeu a presença de Antônio quando ele já estava dentro do quarto, observando-a com expressão dura. "As lágrimas acabam hoje", ele declarou friamente. "A partir de amanhã, espero ver o comportamento adequado de uma senhora Peregrino." Helena enxugou rapidamente o rosto, endireitando a postura. "Algumas regras básicas", ele continuou, caminhando pelo quarto como se inspecionasse uma propriedade.
Primeiro, você não trabalha mais. Sua função agora é ser minha esposa, o que significa acompanhar-me em eventos sociais, supervisionar a casa e manter as aparências. Segundo, sua rotina será determinada por mim. Joaquim lhe entregará diariamente uma agenda com seus compromissos. Terceiro, você se vestirá com as roupas que selecionei. Quarto, sua comunicação com o mundo exterior será limitada e supervisionada. Ele parou diante dela, olhando-a de cima. Em troca, sua mãe receberá o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Parece justo, não? Helena engoliu seco. E dormiremos juntos? Conseguiu perguntar, temendo a resposta. Antônio soltou uma risada seca. Não se preocupe com isso. Não tenho interesse em jovenzinhas assustadas. Tenho minhas distrações em outros lugares. Você é um troféu para exibir, não uma amante. O alívio momentâneo que Helena sentiu foi imediatamente substituído por uma nova onda de humilhação. Nem mesmo como mulher ele a valorizava. Era apenas um objeto para exibição. Última regra e a mais importante, Antônio se aproximou, segurando seu queixo com força suficiente para machucar. Nunca, jamais tente me enganar ou trair. Você descobriria rapidamente que o preço seria alto demais para você e para sua mãe. Soltando-a bruscamente, ele caminhou até a porta. Descanse bem. Amanhã temos um almoço com o prefeito e sua esposa. Quando a porta se fechou, Helena ouviu o clique da chave girando na fechadura. Correu para verificar e confirmou. Estava trancada pelo lado de fora. Naquela primeira noite na mansão Peregrino, Helena compreendeu completamente o significado da expressão prisão dourada. Seu luxuoso quarto, com toda sua opulência, não passava de uma cela sofisticada. E ela, com seu caro vestido de noiva agora jogado no chão, era apenas uma prisioneira, que havia assinado voluntariamente sua sentença. Os dias se transformaram em semanas na mansão Peregrino. Helena aprendeu a navegar pelos corredores suntuosos como um fantasma, sempre elegante em seus vestidos caros, sempre sorrindo nos momentos certos, sempre representando o papel da esposa dedicada quando havia testemunhas. Sua vida anterior parecia cada vez mais distante, um sonho do qual ela havia despertado para um pesadelo dourado. As ligações para sua mãe em Barcelona eram sempre supervisionadas por Antônio ou Berenice. 5 minutos cronometrados, onde Helena perguntava sobre o tratamento, e Dulce respondia com otimismo forçado, ambas representando um teatro para não preocupar a outra. Nas entrelinhas das conversas superficiais, Helena tentava decifrar se sua mãe estava realmente recebendo o tratamento prometido. Os relatórios médicos que Antônio ocasionalmente lhe mostrava pareciam legítimos, mas a desconfiança havia se tornado sua companheira constante. Naquela manhã de quarta-feira, Helena tomava seu café na varanda do quarto, observando o movimento dos navios na Baía de Santos, quando Olívia, a governanta, entrou com sua agenda diária. "Bom dia, senhora", cumprimentou com seu habitual tom respeitoso. "O senhor Peregrino saiu para uma reunião no porto e só retornará à noite. Pediu para lembrá-la que a senhora tem uma prova de vestido às 14h para o jantar beneficente de sábado." Helena assentiu agradecendo com um sorriso educado. Após 3 meses de convivência, ainda não conseguia decifrar Olívia completamente. A governanta mantinha sempre a mesma fachada profissional, raramente demonstrando emoções. Ainda assim, ocasionalmente, Helena captava olhares de compreensão quando pensava que ninguém estava observando. "Algo mais, Olívia?" perguntou, percebendo que a governanta hesitava na porta. "Na verdade, gostaria de perguntar se a senhora precisa de algo especial hoje. Qualquer coisa que eu possa providenciar." Era a primeira vez que Olívia fazia esse tipo de oferta. Helena considerou por um momento. "Sinto falta de ler", admitiu. "No hospital, sempre carregava um livro comigo para os momentos de pausa." Olívia pareceu momentaneamente surpresa com o pedido simples. "A biblioteca da mansão tem uma coleção extensa. A senhora está autorizada a utilizá-la. Posso mostrar-lhe agora, se desejar." A biblioteca ficava no primeiro andar, um cômodo imponente com estantes do chão ao teto, cobrindo todas as paredes. Uma escada móvel permitia acesso aos volumes mais altos.
O cheiro de livros antigos e couro trouxe uma sensação reconfortante a Helena. Era o primeiro espaço da mansão que não parecia opressivo. É magnífica, ela murmurou, passando os dedos pelas lombadas de couro. O senhor Peregrino raramente vem aqui, comentou Olivia observando-a. Os livros pertenciam majoritariamente à primeira senhora. A menção à primeira esposa de Antônio captou imediatamente a atenção de Helena. Era um assunto raramente mencionado na mansão. A senhora Clarice gostava muito de ler, continuou Olivia com um olhar distante. Passava horas aqui. Dizia que os livros eram sua fuga. Fuga? Helena pegou a deixa, curiosa. Ela também se sentia prisioneira. O rosto de Olivia voltou à sua expressão neutra. Não me cabe comentar, senhora. Apenas mencionei porque a senhora parece apreciar livros como ela. Helena percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Decidiu recuar, mas arquivou a informação. Era a primeira vez que alguém comparava-a com a antiga esposa. Como ela era? Tentou novamente em tom casual. Fisicamente, quero dizer. Olivia hesitou visivelmente. Bela, elegante. Tinha um porte natural que impressionava. E olhos expressivos, como os seus. Antes que Helena pudesse fazer mais perguntas, a porta da biblioteca se abriu e Joaquim apareceu. Olivia, o fornecedor das flores para o evento de sábado está no telefone, anunciou lançando um olhar significativo para a governanta. Com licença, senhora. Olivia fez uma pequena reverência e saiu rapidamente, deixando Helena sozinha com o mordomo. Joaquim observou-a com seu habitual ar impassível. Encontrou algo do seu interesse, senhora? Helena puxou aleatoriamente um romance da estante. Sim, este parece interessante. Excelente escolha, comentou ele, sem emoção. A senhora Clarice também apreciava esse autor. Novamente a comparação. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vocês trabalhavam aqui quando ela partiu? Sirvo o senhor Peregrino há 20 anos, respondeu Joaquim secamente. Estávamos todos aqui quando a senhora Clarice nos deixou. A escolha de palavras era curiosa. Nos deixou podia significar muitas coisas. Foi repentino? Arriscou Helena. Os assuntos da família Peregrino são estritamente confidenciais, senhora, respondeu Joaquim, seu tom agora com uma leve nota de advertência. Sugiro que a senhora não faça muitas perguntas sobre o passado. O senhor Peregrino valoriza a discrição acima de tudo. Com isso, ele fez uma leve reverência e saiu, deixando Helena com mais perguntas do que respostas. Nas semanas seguintes, Helena começou a explorar a mansão sempre que Antônio saía para compromissos externos. Descobriu rapidamente que sua liberdade era limitada, certos cômodos permaneciam sempre trancados, e havia sempre algum funcionário por perto, observando-a discretamente. Ainda assim, conseguiu mapear mentalmente a maior parte da propriedade e estabelecer uma rotina que lhe dava pequenos momentos de privacidade. Foi numa dessas explorações que conheceu Beatriz Medeiros, uma das camareiras mais jovens da mansão. Diferente dos outros funcionários, Beatriz tinha um ar mais espontâneo, menos robótico. Helena a encontrou trocando as toalhas em um dos banheiros de hóspedes, cantarolando baixinho uma canção popular. Desculpe, senhora. Beatriz sobressaltou-se ao perceber sua presença. Não sabia que a senhora estava aqui. Não se preocupe. Helena sorriu, genuinamente pela primeira vez em semanas. Gostei da música que estava cantando. Beatriz corou. Perdão pelo comportamento inadequado. O senhor Joaquim sempre nos instrui a trabalhar em silêncio. Não contarei a ele. Helena piscou conspiratória. Na verdade, foi reconfortante ouvir um pouco de música. Esta casa é sempre tão silenciosa. Algo no tom de Helena deve ter tocado Beatriz, pois a jovem relaxou visivelmente. É verdade, às vezes parece mais um mausoléu que uma casa. A comparação era perturbadoramente precisa. Nas semanas seguintes, Helena buscou discretamente a companhia de Beatriz durante suas tarefas. Descobriu que a jovem de 22 anos vinha de uma família humilde do bairro Vila Matias e trabalhava na mansão há apenas 6 meses. Seus encontros eram breves e cautelosos, mas para Helena representavam um sopro de humanidade em seu ambiente opressivo. Em um sábado à noite, Helena acompanhou Antônio
a um jantar beneficente no clube de regatas. Como sempre, ele a exibia como um acessório valioso, apresentando-a a sócios e políticos com um sorriso ensaiado que nunca alcançava seus olhos. Helena representava seu papel com perfeição, sorrindo educadamente, fazendo comentários apropriados, sendo a esposa troféu que ele havia comprado. Helena Peregrino. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Um homem de meia-idade aproximou-se durante o coquetel. Vicente Portela, colunista social do jornal A Tribuna. Helena reconheceu o nome. Era um dos jornalistas mais influentes de Santos, famoso por suas colunas que mesclavam notícias sociais com críticas sutis à elite local. "O prazer é meu", respondeu automaticamente, estendendo a mão que Antônio já havia treinado para cumprimentos sociais. Firme o suficiente para demonstrar confiança, delicada o suficiente para manter a feminilidade. Sua transformação de enfermeira dedicada à senhora da Sociedade Santista tem sido fascinante de acompanhar, comentou Vicente com um brilho perspicaz nos olhos. Muitos se perguntam como tem sido essa adaptação. Helena sentiu Antônio se aproximar por trás, colocando uma mão possessiva em sua cintura. "Minha esposa se adaptou maravilhosamente", respondeu por ela. "Helena nasceu para este papel, não é mesmo, querida?" "Certamente." Ela sorriu, sentindo o aperto sutil dos dedos dele em sua cintura. Um lembrete do que aconteceria se desviasse do script. "Tem sido uma experiência transformadora." Vicente olhou de um para o outro, e Helena teve certeza que ele percebia muito mais do que demonstrava. "Imagino que sim, especialmente considerando a semelhança notável com sua antecessora." O sorriso de Antônio congelou. "Não vejo semelhança alguma, Portela, e sugiro que mantenha sua imaginação fértil longe da minha família." O jornalista recuou com um sorriso educado, mas seus olhos permaneceram fixos em Helena. "Apenas um comentário. Perdoe-me se ofendi. Adoraria fazer uma entrevista com a senhora algum dia, senhora Peregrino. Tenho certeza que sua história inspiraria muitas pessoas. Minha esposa está muito ocupada com seus compromissos sociais e filantrópicos." Antônio cortou rapidamente. "Agora, se nos der licença." Enquanto era conduzida para longe, Helena não conseguia parar de pensar nas palavras do jornalista. Semelhança com a antecessora. Não era a primeira vez que ouvia insinuações nesse sentido. No caminho de volta para casa, Antônio permaneceu em silêncio tenso. Helena sabia que algo estava errado, mas não se atrevia a perguntar. Quando chegaram à mansão, ele a acompanhou até o quarto. Algo que raramente fazia. "Aquele jornalista é conhecido por criar problemas", disse finalmente, observando-a tirar as joias caras que ele a obrigava a usar em eventos. "Espero que você tenha o bom senso de evitá-lo no futuro." "Não fiz nada para encorajá-lo", Helena defendeu-se. "Não importa. Ele vai tentar se aproximar de você, fazer perguntas, insinuar coisas. Não responda. Não dê atenção." Antônio caminhou pelo quarto, sua irritação evidente. "As pessoas gostam de especular, de criar histórias onde não existem. Nosso acordo é privado e continuará assim." Helena assentiu, mas uma pergunta queimava em sua mente. Por que ele mencionou uma semelhança com sua ex-esposa? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Antônio virou-se lentamente para encará-la, seus olhos frios como gelo. Portela sempre foi obcecado por Clarice. Provavelmente ainda guarda recortes de jornais com fotos dela. Ele se aproximou, estudando o rosto de Helena com uma intensidade perturbadora. Talvez haja uma vaga semelhança, nos olhos principalmente, mas você é apenas uma pálida sombra do que ela foi. A crueldade gratuita das palavras atingiu Helena como um tapa. Antônio pareceu satisfeito com o efeito. "Não se iluda pensando que é especial ou insubstituível", continuou. "Você está aqui por conveniência, nada mais. E enquanto cumprir sua parte do acordo, sua mãe continuará recebendo o tratamento que precisa." Com essa lembrança brutal de sua realidade, ele saiu do quarto. Dessa vez, não trancou a porta. Não precisava mais. As algemas invisíveis que prendiam Helena eram muito mais eficazes que qualquer fechadura. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras de Antônio, somadas aos comentários e insinuações que vinha coletando nas últimas semanas, formavam um quebra-cabeça perturbador.
Decidiu que precisava descobrir mais sobre Clarice Azevedo, a mulher que havia ocupado seu lugar antes e desaparecido misteriosamente. Na manhã seguinte, aproveitando que era domingo e Antônio estava em um de seus raros momentos de relaxamento, jogando golfe com sócios no Santos Golf Club, Helena decidiu explorar áreas da mansão que ainda não conhecia. O terceiro andar, onde ficava seu quarto, tinha corredores que ela raramente visitava, principalmente uma ala mais afastada que parecia sempre deserta. Caminhando silenciosamente pelo corredor acarpetado, Helena observou as portas fechadas. Algumas estavam apenas encostadas e revelavam quartos de hóspedes não utilizados. Outras estavam trancadas. No final do corredor, quase escondida por um ângulo da parede, havia uma porta diferente das outras, mais ornamentada com detalhes em madeira entalhada. Helena girou a maçaneta sem esperança de que estivesse aberta. Para sua surpresa, a porta cedeu com um leve rangido. O cômodo além estava na penumbra, com pesadas cortinas bloqueando a luz do dia. Tateando a parede, encontrou o interruptor. A luz revelou o que parecia ser um quarto preservado no tempo. Uma cama king-size com dossel, coberta por lençóis de seda empoeirados. Um penteador com frascos de perfume ainda dispostos como se esperassem ser usados. Quadros nas paredes, principalmente paisagens marítimas. E fotografias, dezenas delas, emolduradas e dispostas sobre os móveis. Helena aproximou-se lentamente, sentindo o coração acelerar. As fotografias mostravam uma mulher elegante em diferentes situações. Em festas, na praia, em viagens. Uma mulher com cabelos castanhos e olhos verdes expressivos. Uma mulher que, inegavelmente, parecia-se com Helena de forma perturbadora. A senhora não deveria estar aqui. A voz fez Helena girar rapidamente. Olívia estava parada na porta, seu rosto habitualmente impassível agora marcado por uma expressão de alarme genuíno. Este era o quarto dela, Helena afirmou, não como pergunta. Olívia hesitou, olhando nervosamente para o corredor. Por favor, senhora. Se o senhor Peregrino descobrir... O que aconteceu com ela, Olívia? Para onde Clarice foi? A governanta entrou no quarto rapidamente, fechando a porta atrás de si. Há coisas nesta casa que é melhor não descobrir, senhora. Sussurrou. Por favor, vamos sair daqui antes que alguém note. Preciso saber, insistiu Helena, segurando uma fotografia onde Clarice sorria para a câmera, usando um vestido azul inquietantemente semelhante a um que Antônio havia comprado para Helena recentemente. Por que ele me escolheu? Por que tanta semelhança? O que aconteceu com ela? Olívia parecia dividida entre o medo e algo que poderia ser compaixão. A senhora Clarice desapareceu há 3 anos. Oficialmente, ela partiu voluntariamente, deixando uma carta de despedida. Deixou tudo para trás. Roupas, joias, documentos. Ninguém a viu desde então. Você acredita nessa versão? Pressionou Helena. O silêncio de Olívia foi resposta suficiente. Finalmente a governanta suspirou profundamente. A senhora Clarice havia mudado nas semanas antes de seu desaparecimento. Estava agitada, preocupada. Passava horas no escritório do senhor Peregrino quando ele não estava. E então, numa manhã, simplesmente não estava mais aqui. E ninguém questionou? Ninguém investigou? O senhor Peregrino é um homem muito poderoso em Santos, Olívia respondeu simplesmente. Agora, por favor, vamos sair antes que... O som de passos no corredor interrompeu a conversa. Olívia empalideceu. Rápido, sussurrou. Pela porta lateral. Leva ao quarto de vestir. De lá podemos sair para o corredor principal. Enquanto seguiam o caminho de fuga, Helena guardou na memória cada detalhe do quarto de Clarice. As semelhanças entre elas, a carta de despedida conveniente, o comportamento agitado antes do desaparecimento, tudo indicava que havia muito mais na história do que Antônio queria que ela soubesse. Uma coisa estava clara. Helena não queria ter o mesmo destino de sua antecessora. E para evitá-lo, precisaria descobrir exatamente o que havia acontecido com Clarice Azevedo. Na semana que se seguiu à descoberta do quarto de Clarice, Helena passou a observar a mansão e seus habitantes com novos olhos. Cada conversa interrompida, quando ela entrava em um cômodo, cada olhar furtivo dos empregados,
Cada hesitação de Olívia, tudo agora parecia parte de uma conspiração de silêncio que ela precisava desvendar. Beatriz tornou-se sua aliada involuntária. A jovem camareira, por ser relativamente nova na mansão, não carregava o peso dos segredos antigos como os outros funcionários. Em conversas aparentemente casuais, Helena extraía pequenas informações que, somadas, começavam a formar um quadro mais completo. A senhora antiga era muito diferente da senhora, comentou Beatriz certa manhã, enquanto arrumava as flores no quarto de Helena. Pelo menos é o que dizem os outros. Tinha uma personalidade forte. Não deixava o Sr. Peregrino intimidá-la como... Ela interrompeu-se, percebendo o que estava prestes a dizer. Como ele me intimida, completou Helena com um sorriso triste. Não se preocupe, Beatriz. Sei exatamente qual é minha posição nesta casa. A jovem mordeu o lábio nervosa. Não quis dizer isso, senhora. É que a senhora parece tão triste às vezes. Todos percebem. Todos? Helena arqueou uma sobrancelha. Bem, todos que prestam atenção. Beatriz organizava nervosamente as rosas brancas no vaso. A senhora Olívia sempre diz que devemos ser discretos e não comentar sobre a família, mas é impossível não notar. E o que mais vocês notam, Beatriz? Perguntou Helena suavemente. A camareira hesitou, olhando para a porta como se temesse ser ouvida. Notamos como o Sr. Peregrino a trata, como ele a exibe em eventos e depois praticamente a ignora em casa. Como a senhora raramente sorri de verdade. Ela fez uma pausa. E como a senhora se parece com a antiga senhora. É inquietante. Helena aproximou-se, baixando ainda mais a voz. Beatriz, você já ouviu algo sobre o que realmente aconteceu com a senhora Clarice? Qualquer coisa que não seja a versão oficial? O medo atravessou o rosto jovem. Senhora, não deveria fazer essas perguntas. Não é seguro. Não é seguro para quem, Beatriz? Para mim. Helena tocou o braço da camareira gentilmente. Olha onde estou vivendo. Você acha que tenho algo a perder além da minha liberdade que já foi tomada? Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. A senhora não entende. Não são só as paredes que têm ouvidos nesta casa. O Sr. Joaquim tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Nada acontece sem que ele saiba. Como que para confirmar suas palavras, uma batida firme na porta fez ambas sobressaltarem-se. Joaquim entrou sem esperar resposta, seu olhar frio avaliando a cena. Beatriz, o Sr. Peregrino solicitou que a prataria da sala de jantar seja polida imediatamente para o jantar desta noite, anunciou com sua voz monótona. A senhora Olívia a espera na copa. A jovem assentiu rapidamente, fazendo uma pequena reverência para Helena antes de sair apressadamente. Joaquim permaneceu, seu olhar agora fixo em Helena. O Sr. Peregrino também pediu para lembrá-la de que a estilista virá às 3 para a prova final do vestido para o baile de aniversário da associação comercial. Obrigada, Joaquim, respondeu Helena, mantendo a compostura. Estarei pronta. O mordomo não se moveu. Permita-me um conselho, senhora, disse finalmente, seu tom inalterado, mas com uma nota sutil de ameaça. As empregadas mais jovens tendem a ser impressionáveis. É melhor não confundi-las com conversas que vão além de suas obrigações. Cria falsas expectativas e distrai do serviço. Helena sustentou seu olhar. Aprecio sua preocupação com a eficiência da equipe, Joaquim, mas creio que uma conversa ocasional sobre arranjos florais dificilmente prejudicará o trabalho de Beatriz. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Por fim, Joaquim fez uma pequena reverência. Como a senhora preferir. Apenas lembro que o Sr. Peregrino valoriza muito a discrição em sua casa. Absolutamente tudo o que acontece aqui, eventualmente chega aos seus ouvidos. Quando a porta fechou atrás dele, Helena sentiu um arrepio. A mensagem era clara. Estava sendo vigiada constantemente. O jantar daquela noite foi particularmente tenso. Antônio havia convidado sócios importantes, incluindo 2 políticos influentes e suas esposas. Como sempre, Helena desempenhava seu papel de anfitriã elegante, sorrindo no momento certo, fazendo perguntas educadas, mantendo a conversa fluindo suavemente. Sua esposa é encantadora, Peregrino, comentou um dos convidados durante o jantar. Tão jovem e já com tanto refinamento.
Antônio sorriu com orgulho possessivo. Helena tem se adaptado admiravelmente à vida social. Considerando suas origens modestas, é quase um milagre. O comentário deliberadamente humilhante fez Helena segurar com mais força o talher de prata. Os convidados riram educadamente, enquanto as esposas a observavam com uma mistura de pena e desprezo mal disfarçado. É quase como se você tivesse um talento para transformar diamantes brutos, não é mesmo? Comentou a esposa de um dos políticos, uma socialite conhecida por sua língua afiada. Primeiro Clarice, agora Helena. Ambas tão maleáveis em suas mãos. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Antônio pigarreou, sua expressão endurecendo momentaneamente antes de forçar um sorriso. Clarice e Helena não poderiam ser mais diferentes, Verônica. E prefiro não discutir meu primeiro casamento. Alguns assuntos devem permanecer no passado. Claro, claro, a mulher recuou, mas seus olhos brilhavam com malícia quando se voltaram para Helena. Deve ser interessante para você, querida, viver à sombra de alguém que simplesmente desapareceu. Não se sente como uma substituta? Verônica, seu marido a repreendeu em voz baixa. Helena sentiu todos os olhares sobre si. Sabia que sua resposta seria avaliada, relatada, dissecada posteriormente. Não vivo à sombra de ninguém, respondeu com uma calma que não sentia. Cada pessoa traça seu próprio caminho. O meu me trouxe até aqui, e é apenas o início da minha jornada. Antônio a observava com interesse calculista, como se avaliando se sua resposta havia sido adequada. Aparentemente satisfeito, ele desviou a conversa para negócios, encerrando efetivamente o tópico desconfortável. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido, Antônio chamou Helena ao seu escritório. Algo raro que imediatamente acendeu um alerta em sua mente. O escritório era o domínio exclusivo de Antônio. Um espaço masculino com paredes revestidas de madeira escura, poltronas de couro e uma escrivaninha imponente. Os troféus de suas conquistas financeiras decoravam as paredes. Fotos com políticos, certificados emoldurados, manchetes de jornal celebrando seus negócios bem-sucedidos. Feche a porta, ordenou ele, servindo-se de um uísque enquanto Helena permanecia em pé, tensa. Sua performance esta noite foi aceitável, especialmente considerando a provocação infeliz de Verônica. Obrigada, respondeu Helena cautelosamente, incerta sobre a direção daquela conversa. No entanto, continuou ele, girando o líquido âmbar no copo, tenho notado certas curiosidades suas que me preocupam. O coração de Helena acelerou. Não entendo. Entende perfeitamente. A voz dele endureceu. Suas perguntas sobre Clarice, suas explorações pela mansão, suas conversas com os empregados. Helena manteve a expressão neutra, embora sentisse o pânico crescer. Esta é minha casa agora. É natural que eu queira conhecê-la. Antônio riu sem humor. Esta é minha casa. Você é apenas uma inquilina temporária. Ele se aproximou, estudando seu rosto com aquela intensidade perturbadora que sempre a fazia sentir-se como um espécime sob análise. Vou ser direto, Helena. Sei que encontrou o quarto de Clarice. A revelação a pegou desprevenida. Não havia como negar. Sim, encontrei. E viu as semelhanças, imagino. Difícil não ver, ela admitiu, decidindo que a honestidade poderia ser sua melhor defesa naquele momento. Por que me escolheu, Antônio? Por causa da minha aparência? Ele caminhou lentamente ao seu redor, como um predador circulando sua presa. Parcialmente. A semelhança foi o que primeiro chamou minha atenção quando a vi no hospital cuidando de Carlos. Mas havia mais. O quê? Vulnerabilidade, ele respondeu simplesmente. Vi em seus olhos o desespero pela situação de sua mãe. Vi alguém disposta a sacrificar tudo por amor. Isso me intrigou. Como um experimento. Helena não conseguiu esconder a amargura. Para ver até onde eu iria. Antônio parou diante dela. Como uma substituição. Clarice também era sacrificial, sabia? Faria qualquer coisa por aqueles que amava. No fim, esse foi seu maior defeito. A declaração pairou entre eles carregada de implicações sinistras. Helena reuniu coragem para a pergunta que a assombrava há semanas. O que realmente aconteceu com ela? Por um momento, achou que ele não responderia.
Então, surpreendentemente, ele sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Clarice descobriu coisas que não deveria, fez perguntas demais, exatamente como você está fazendo agora. Ele tomou um gole de uísque. Ela decidiu que não poderia mais viver comigo, com minhas exigências. Então partiu, deixando tudo para trás, sem levar sequer documentos ou roupas, sem se despedir de ninguém. Algumas pessoas simplesmente desaparecem quando a pressão se torna insuportável. Ele deu de ombros. Devo admitir que sua partida foi conveniente para mim na época. Certas situações delicadas estavam se desenvolvendo nos negócios. Helena sentiu-se enjoada com a insinuação. Você está me dizendo que ela realmente fugiu ou que você se livrou dela? Antônio riu, aparentemente divertido com sua coragem. Estou dizendo que você deve ser mais inteligente do que ela foi. Clarice fez escolhas tolas. Você ainda tem chance de fazer escolhas sábias. Como quais? Como parar de fazer perguntas? Como se concentrar em ser a esposa que concordou em ser quando aceitou minha proposta? Ele colocou o copo vazio sobre a escrivaninha com um tinido decisivo. Sua mãe está progredindo bem no tratamento, sabia? Os médicos em Barcelona estão otimistas. Seria uma pena se algo interrompesse esse progresso. A ameaça velada fez Helena estremecer. Não estou tentando causar problemas. Ótimo. Mantenha-se assim. Antônio retornou à sua escrivaninha, sentando-se em sua imponente cadeira de couro. Para garantir que entendeu minha preocupação, decidi implementar algumas precauções adicionais. Que tipo de precauções? Perguntou Helena, temendo a resposta. A partir de amanhã, Joaquim a acompanhará em todas as suas saídas da mansão. Seus telefonemas para Barcelona serão ainda mais limitados, apenas uma vez por semana, 3 minutos com minha presença. E seus contatos com os empregados serão estritamente relacionados às suas necessidades básicas. Ele abriu uma gaveta e retirou um pequeno objeto. Além disso, gostaria que usasse isso. Era um bracelete fino de ouro branco, aparentemente inofensivo e elegante. É um presente? Perguntou Helena confusa. De certa forma, é um rastreador. Mostrará sua localização exata a qualquer momento. Antônio sorriu ao ver sua expressão horrorizada. Considere uma precaução de segurança. Santos pode ser perigosa para uma jovem esposa de um homem importante como eu. Helena olhou para a joia que representava mais uma camada em sua prisão. Ah, se eu recusar? Não é uma opção. Antônio levantou-se, aproximando-se com o bracelete. Sua mãe recebe um tratamento caríssimo em uma das melhores clínicas da Europa. Tratamento que pode ser interrompido com um único telefonema meu. Acho que isso responde sua pergunta. Com mãos trêmulas, Helena estendeu o pulso, permitindo que ele prendesse o bracelete. O clique da fechadura soou como a confirmação final de seu cativeiro. Perfeito, murmurou Antônio, admirando como a joia adornava seu pulso. Combina com seus olhos. Clarice também tinha um desses, sabia? Embora o dela fosse mais primitivo, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos. A menção casual a esse detalhe fez Helena perceber que não era a primeira a ser monitorada como um animal de estimação. O que mais Clarice havia suportado antes de seu misterioso desaparecimento? Posso me retirar agora? Perguntou, precisando desesperadamente de espaço para processar tudo o que havia acontecido. Claro. Antônio retornou à sua cadeira. Ah, mais uma coisa, Helena. O quarto de Clarice foi trancado permanentemente. Não tente entrar lá novamente. As consequências seriam desagradáveis. Aquela noite, deitada em sua cama luxuosa, Helena sentiu o peso do bracelete em seu pulso como uma constante lembrança de sua situação. As revelações de Antônio, embora parciais e calculadamente ambíguas, confirmavam suas piores suspeitas. Clarice havia descoberto algo comprometedor sobre os negócios do marido e pagara um preço alto por isso. O mais perturbador era a clara implicação de que Helena estava seguindo exatamente o mesmo caminho e potencialmente rumo ao mesmo destino, a menos que fosse mais esperta, mais cuidadosa, mais estratégica que sua antecessora. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. Não são só as paredes que têm ouvidos nesta casa. Se queria sobreviver e eventualmente escapar, precisaria ser extremamente cautelosa.
A partir daquele momento, Helena decidiu que apresentaria a imagem perfeita da esposa obediente e conformada, enquanto secretamente planejava sua fuga. Mas primeiro, precisava descobrir exatamente o que Clarice havia encontrado. Que segredos eram tão perigosos que justificavam fazer uma pessoa desaparecer sem deixar rastros? Na escuridão de seu quarto, com o bracelete brilhando sutilmente em seu pulso, Helena prometeu a si mesma que não teria o mesmo destino de Clarice Azevedo. De alguma forma, encontraria uma maneira de escapar dessa prisão dourada e levaria consigo os segredos sombrios de Antônio Peregrino. O outono chegava a Santos, trazendo ventos mais frescos e um céu ocasionalmente nublado que contrastava com o azul intenso típico da cidade litorânea. Para Helena, já se passavam 5 meses desde seu casamento com Antônio Peregrino. 5 meses que pareciam uma eternidade. Seguindo sua estratégia de sobrevivência, Helena havia se transformado na esposa perfeita, sempre impecavelmente vestida, sempre sorridente nos eventos sociais, sempre obediente às ordens de Antônio. A transformação era tão convincente que até mesmo Joaquim, com seus olhos de falcão sempre atentos, parecia ter baixado ligeiramente a guarda. Naquela manhã de quinta-feira, Helena tomava café na varanda de seu quarto, folheando distraidamente a revista de sociedade local que trazia uma foto sua ao lado de Antônio em um evento beneficente. O casal Peregrino doa 1 milhão para a nova ala pediátrica, dizia a manchete. A ironia não lhe escapava. Sua prisão havia comprado a liberdade de dezenas de crianças doentes. Com licença, senhora. Olívia entrou após uma batida suave na porta. O senhor Peregrino pediu para informá-la que precisará viajar a São Paulo hoje à tarde. Ficará fora por 2 dias. Helena manteve a expressão neutra, embora seu coração tivesse acelerado instantaneamente. Algum problema nos negócios? Uma reunião de emergência com investidores foi o que ele mencionou, respondeu a governanta, com seu habitual tom formal. O senhor Joaquim o acompanhará na viagem. Esta última informação foi como um presente inesperado. Era raro que Joaquim deixasse a mansão. Normalmente, mesmo quando Antônio viajava, o mordomo permanecia como seus olhos e ouvidos. Entendo. Agradeça ao meu marido por me avisar, respondeu Helena, tomando um gole de café para esconder qualquer sinal de emoção. Há algo mais? Olívia hesitou quase imperceptivelmente. Seu primo, Mateus Arruda, telefonou esta manhã. Disse que precisa falar urgentemente com a senhora sobre assuntos familiares. A menção a Mateus surpreendeu Helena. Desde o casamento, seu primo havia praticamente desaparecido de sua vida. Parcialmente por escolha própria, parcialmente porque Antônio deixara claro que não o queria por perto. Você avisou meu marido sobre o telefonema? Perguntou cautelosamente. O senhor Peregrino já havia saído para o escritório no Porto, respondeu Olívia. Então, baixando ligeiramente a voz. Não vi necessidade de incomodá-lo com um assunto tão trivial. Helena estudou o rosto da governanta, tentando decifrar o que havia por trás daquela pequena omissão. Em 5 meses, havia aprendido que nada naquela casa acontecia por acaso ou por gentileza desinteressada. Obrigada, Olívia. Entrarei em contato com meu primo mais tarde. A governanta fez uma pequena reverência e virou-se para sair, mas parou na porta. O senhor Peregrino também mencionou que a senhora pode aproveitar sua ausência para descansar, sem compromissos sociais nos próximos dias. Algo no modo como Olívia enfatizou a palavra descansar chamou a atenção de Helena. Isso é incomum, comentou mantendo o tom casual. O senhor parece preocupado com o bem-estar da senhora, respondeu Olívia enigmaticamente. Mencionou que você tem parecido cansada ultimamente. Quando a governanta saiu, Helena permaneceu imóvel por alguns minutos, processando as informações. Antônio viajando por 2 dias. Joaquim ausente também. Mateus tentando contatá-la urgentemente. E uma rara oportunidade de descanso sem vigilância constante. Era quase bom demais para ser verdade. Ou talvez fosse um teste. Antônio já demonstrara que gostava de jogos psicológicos. Poderia estar testando sua lealdade, observando como ela se comportaria quando pensasse estar livre de supervisão. Helena olhou para o bracelete em seu pulso, o rastreador elegante que nunca tirava.
Mesmo com Antônio em São Paulo, ele poderia monitorar cada passo seu. Decidiu proceder com extrema cautela. Primeiro ligaria para Mateus de uma linha segura. O telefone do quarto certamente era monitorado, mas havia um telefone público no shopping próximo à praia. Uma visita casual às lojas não despertaria suspeitas. Beatriz, chamou quando a jovem camareira passou pelo corredor. Poderia pedir ao motorista que prepare o carro? Gostaria de fazer algumas compras no shopping esta tarde. Claro, senhora, respondeu Beatriz prontamente. Então, com um olhar significativo, a senhora vai precisar de companhia? Nos últimos meses, Helena havia estabelecido com Beatriz um código sutil. Precisar de companhia significava que a camareira a acompanharia, criando oportunidades para conversas longe dos ouvidos da mansão. Sim, seria ótimo ter sua ajuda com as escolhas, respondeu Helena com um sorriso. 2 horas depois, Helena e Beatriz percorriam as lojas do shopping Praia Mar, seguidas à distância respeitosa pelo motorista que também servia como segurança, um homem taciturno chamado Renato, que raramente falava mais que o necessário. Renato, vou experimentar alguns vestidos, anunciou Helena ao entrar em uma loja de departamentos. Pode nos esperar no café do 2º andar. Ligarei quando terminarmos. O homem hesitou. O senhor Peregrino pediu que eu não deixasse a senhora sozinha em público, senhora. Helena sorriu pacientemente. Estarei dentro da loja com Beatriz. Apenas quero privacidade para experimentar roupas. Você estará a 1 minuto de distância se precisarmos. Relutante, o motorista concordou. Assim que ele se afastou, Helena sussurrou para Beatriz. Temos 15 minutos. Há um telefone público perto do banheiro feminino no subsolo. As 2 mulheres navegaram habilmente entre as araras de roupas até alcançarem uma saída lateral que levava à escada de serviço. Descendo rapidamente, chegaram ao telefone público sem serem notadas. Com mãos trêmulas, Helena discou o número de Mateus. Após 3 toques, ouviu a voz familiar de seu primo. Alô? Mateus, sou eu, Helena, disse rapidamente, olhando nervosamente ao redor enquanto Beatriz vigiava o corredor. Olívia me disse que você tentou contato. O que houve? Helena, graças a Deus. A voz de Mateus soava urgente. Tenho tentado falar com você há dias. Seu marido bloqueou meu número na mansão. O que aconteceu? Estou com pouco tempo. Escute com atenção. Encontrei alguém que conhecia Clarice, a primeira esposa de Peregrino. O coração de Helena acelerou. Quem? Uma antiga empregada da mansão, Maria Augusta. Ela trabalhou lá durante 8 anos, inclusive nos meses antes de Clarice desaparecer. Foi demitida logo depois. Mateus falava rapidamente. Helena, ela tem informações importantes, coisas que você precisa saber. Que tipo de informações? Não posso falar por telefone. Precisamos nos encontrar. Você consegue sair? Helena olhou para o bracelete em seu pulso. Estou sendo rastreada, Mateus. E vigiada constantemente. Houve uma pausa tensa. Entendo. Mas Peregrino não está viajando? Ouvi rumores no porto que ele iria a São Paulo. Sim, por 2 dias. Mas ainda tenho isso. Ela tocou o bracelete, mesmo sabendo que Mateus não podia vê-la. Posso dar um jeito nisso. A voz de Beatriz surpreendeu Helena. A camareira havia se aproximado e ouvia a conversa. Conheço alguém que trabalha com eletrônicos. Posso desativar temporariamente sem danificar. Helena hesitou, avaliando os riscos. Mateus, você confia nessa pessoa? Essa ex-empregada? Com minha vida, respondeu ele firmemente. Helena, ela tem documentos, provas de coisas que podem libertar você desse casamento. A esperança, perigosa, frágil, tentadora, floresceu em seu peito. Quando e onde? Amanhã à noite, 20 horas, no Café do Porto, perto do Armazém 23. É discreto, principalmente à noite. Posso encontrar você lá com Maria Augusta. Estarei lá. Helena olhou para Beatriz, que assentiu em confirmação. Mas preciso desligar agora. Se Renato perceber nossa ausência, levantará suspeitas. Helena, tome cuidado. Peregrino tem olhos por toda a cidade. Eu sei, até amanhã. Desligando o telefone, Helena sentiu uma mistura de medo e determinação. Era a primeira ação concreta que tomava para tentar escapar de sua situação. Tem certeza que podemos desativar isso?
Perguntou a Beatriz, indicando o bracelete, enquanto subiam rapidamente as escadas. Meu irmão trabalha com sistemas de segurança, explicou Beatriz em voz baixa. Ele pode interromper o sinal por algumas horas sem deixar registro. Mas precisamos ser rápidas. Se o Sr. Peregrino checar sua localização exatamente durante esse período, perceberá que o dispositivo não está funcionando. Quanto tempo temos? 3, talvez 4 horas no máximo. Depois disso, o sistema fará uma verificação automática e detectará a interferência. Quando retornaram à loja, Renato já as procurava com expressão contrariada. Senhora, ficaram mais tempo que o combinado. Perdão, Renato. Havia fila no provador. Desculpou-se Helena com seu sorriso mais encantador. Encontrei este vestido maravilhoso. O que acha? O estratagema funcionou. O foco do motorista desviou-se para a peça de roupa que ela segurava, dissipando suas suspeitas. De volta à mansão, Helena passou o resto do dia agindo com absoluta normalidade. Jantou na varanda, leu um livro na biblioteca, conversou brevemente com Olívia sobre o menu do dia seguinte. Para todos os efeitos, era apenas mais um dia tedioso na vida da senhora Peregrino. Quando se recolheu ao quarto, encontrou uma mensagem de Antônio em seu celular. Reunião prolongada. Tudo sob controle. Descanse bem. A pergunta aparentemente inocente carregava camadas de significado. Tudo sob controle. Era o modo dele de lembrá-la que, mesmo à distância, ele mantinha vigilância. Respondeu com um texto cuidadosamente composto. Tudo tranquilo. Apenas compras leves hoje. Boa sorte na reunião. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. O plano parecia simples na teoria, mas os riscos eram enormes. Se Antônio descobrisse sua reunião secreta com Mateus e uma ex-funcionária que possivelmente tinha informações comprometedoras sobre ele, as consequências seriam catastróficas, não apenas para ela, mas também para sua mãe. Enquanto observava o teto de seu quarto, uma pergunta persistente ecoava em sua mente. O que exatamente Clarice havia descoberto que a fizera desaparecer? E se Helena encontrasse as mesmas informações, conseguiria usar esse conhecimento para sua libertação ou selaria seu destino como o de sua antecessora? A manhã seguinte amanheceu nublada, com uma garoa fina caindo sobre Santos, um clima incomum para a cidade normalmente ensolarada. Helena tomou café na sala de refeições, folheando o jornal local enquanto planejava mentalmente os próximos passos. A senhora tem algum compromisso hoje? Perguntou Olívia ao servir mais café. Pensei em visitar aquela exposição de arte no Centro Cultural, respondeu Helena casualmente. Ouvi dizer que há obras maravilhosas de artistas santistas. Olívia assentiu. Uma escolha excelente. Devo providenciar o carro para que hora? Talvez no final da tarde, por volta das 5. Assim posso aproveitar também o café do Centro Cultural que dizem ser excelente. A governanta hesitou por um instante. O Sr. Peregrino ligou esta manhã enquanto a senhora ainda dormia. Perguntou especificamente se a senhora estava confortável em casa. O comentário aparentemente inocente acendeu um alerta em Helena. Era mais uma forma sutil de Antônio demonstrar que, mesmo ausente, mantinha controle total. Espero que tenha dito que estou perfeitamente confortável, respondeu com um sorriso tranquilo. Na verdade, estou aproveitando este tempo para descansar, como ele sugeriu. Olívia a estudou por um momento prolongado. Disse exatamente isso, senhora. Também mencionei que a senhora tem se comportado exemplarmente nos últimos meses. Algo no tom da governanta fez Helena prestar atenção especial. Havia uma mensagem subliminar ali, algo como um aviso ou talvez aprovação. Agradeço sua discrição, Olívia, respondeu cautelosamente. A discrição é essencial nesta casa, senhora, respondeu a governanta. Então, surpreendentemente, acrescentou em voz mais baixa, assim como a cautela nas ações que tomamos. Antes que Helena pudesse sondar mais profundamente o significado daquelas palavras enigmáticas, Beatriz entrou na sala, visivelmente nervosa. Senhora, trouxe as revistas que pediu, anunciou, colocando sobre a mesa algumas publicações de moda. Entre elas, discretamente, um pequeno bilhete. Quando Olívia e Beatriz se retiraram,
Helena desdobrou o papel com cuidado. A caligrafia apressada dizia: meu irmão virá como entregador às 18h30. Terá 3 horas exatas antes que o sistema reinicie. O Sr. J confirmou que não retornará hoje. O plano estava em movimento. Helena sentiu uma onda de adrenalina. Após 5 meses de submissão forçada, finalmente estava tomando as rédeas de seu destino. A sensação era simultaneamente aterrorizante e libertadora. As horas arrastaram-se com uma lentidão torturante. Helena ocupou-se com tarefas banais: leitura, uma caminhada pelos jardins da propriedade, uma ligação supervisionada para sua mãe em Barcelona, onde trocaram as amenidades de costume, sob o olhar atento de Olívia. Às 17h45, vestiu-se com elegância discreta para sua suposta visita à exposição de arte. Optou por um vestido azul marinho simples e um lenço de seda que poderia usar para cobrir parcialmente o rosto se necessário. No último momento, colocou na bolsa um pequeno envelope contendo algumas fotos que havia secretamente tirado do quarto de Clarice durante uma visita furtiva, quando descobriu que Olívia ocasionalmente deixava a chave na porta após limpar o ambiente. Às 18h15, o interfone da mansão anunciou a chegada de um entregador. Beatriz correu para atender, retornando minutos depois com um pacote. Uma entrega para a senhora, anunciou formalmente, entregando a caixa a Helena na presença de Olívia. Da boutique que a senhora visitou ontem. Helena abriu o pacote com curiosidade teatral, revelando um elegante lenço de seda. Ah, chegou mais rápido do que eu esperava. Beatriz, poderia levá-lo ao meu quarto? Vou usá-lo na exposição. Quando Beatriz subiu com o lenço, Helena se voltou para Olívia. O carro já está pronto? Sim, senhora. Renato aguarda na entrada principal. Excelente. Voltarei por volta das 9, após o café no Centro Cultural. No quarto, Beatriz aguardava com expressão tensa. Meu irmão está no carro de entregas, estacionado na esquina, sussurrou rapidamente. Ele precisa de apenas 5 minutos com o bracelete. Helena estendeu o pulso. Como vamos fazer isso sem Renato perceber? Você precisa ir ao banheiro logo que sair da propriedade, explicou Beatriz, ajustando nervosamente o lenço sobre a cama. Peça para parar no posto de gasolina da Avenida Ana Costa. Meu irmão estará no banheiro masculino. Entre rápido, ele desativará o dispositivo e você sai. Depois é só pedir a Renato para deixá-la no Centro Cultural conforme o plano. De lá você pode pegar um táxi até o Café do Porto. E depois? Perguntou Helena, sentindo o peso da decisão que estava tomando. Volte ao Centro Cultural antes das 21h30. O dispositivo voltará a funcionar automaticamente às 21h45. Você precisa estar onde supostamente deveria estar quando isso acontecer. Helena assentiu, absorvendo o plano. E se seu irmão não conseguir desativar o dispositivo? Então você vai à exposição como planejado e tentamos outro dia, respondeu Beatriz com simplicidade pragmática. Senhora, Helena, tem certeza que quer fazer isso? Se o senhor Peregrino descobrir... Ele não vai descobrir. Helena segurou as mãos da camareira brevemente. E se isso me der uma chance de liberdade, qualquer risco vale a pena. Descendo as escadas com confiança estudada, Helena despediu-se de Olívia e entrou no carro onde Renato a aguardava com sua habitual expressão impassível. Para o Centro Cultural, por favor, Renato, instruiu com naturalidade. Mas poderia parar no posto da Avenida Ana Costa primeiro? Preciso usar o banheiro antes da exposição. O plano estava em movimento e não havia volta. Naquela noite, Helena descobriria finalmente os segredos que haviam selado o destino de Clarice Azevedo e talvez encontrasse a chave para sua própria libertação. O Café do Porto era exatamente como Mateus havia descrito. Um estabelecimento discreto, frequentado principalmente por trabalhadores portuários após o expediente, longe dos ambientes sofisticados que Antônio frequentava. Localizado em uma rua estreita próxima ao Armazém 23, o lugar tinha iluminação amarelada e uma clientela que parecia mais interessada em suas próprias conversas do que nos outros frequentadores. Helena chegou às 19h50, 10 minutos antes do horário combinado. Escolheu uma mesa no canto mais afastado, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente notada.
Pediu um café para justificar sua presença e aguardou, o coração batendo acelerado. O plano havia transcorrido sem problemas até ali. A parada no posto de gasolina ocorrera sem incidentes. O irmão de Beatriz, um rapaz magro com óculos e expressão séria, havia desativado o bracelete em menos de 3 minutos, usando um dispositivo eletrônico que parecia um pequeno tablet. 3 horas exatas, havia lembrado em voz baixa. Nem 1 minuto a mais. No Centro Cultural, dispensou Renato com a instrução de buscá-la às 21h30. Vou aproveitar o café aqui depois da exposição, explicou com naturalidade. Não há necessidade de esperar. Assim que o motorista se afastou, Helena saiu rapidamente por uma entrada lateral e tomou um táxi para o café do Porto. Agora, sentada na penumbra acolhedora do estabelecimento, verificava constantemente a hora no relógio de pulso, consciente de cada minuto que passava. Às 20h em ponto, a porta do café se abriu e Mateus entrou. Ao seu lado estava uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos que carregavam o peso de muitas histórias não contadas. Helena reconheceu imediatamente o tipo. Era o mesmo olhar que via em muitos funcionários antigos da mansão Peregrino. Mateus a avistou e conduziu a mulher até sua mesa, vigilante como se esperasse ser seguido. Helena, cumprimentou com um abraço rápido. Esta é Maria Augusta. Trabalhou na mansão por 8 anos. Senhora Peregrino. A mulher fez um pequeno gesto com a cabeça, um hábito adquirido de anos servindo à elite. Por favor, apenas Helena, corrigiu gentilmente. Sentem-se, temos pouco tempo. Enquanto Mateus fazia sinal para o garçom, Maria Augusta observava Helena com intensidade. É impressionante, comentou finalmente. A semelhança. É como ver um fantasma. Com Clarice Azevedo? Perguntou Helena diretamente. Maria Augusta assentiu. Trabalhei como governanta assistente durante o primeiro casamento do senhor Peregrino. Estava lá quando ele conheceu a senhora Clarice, quando se casaram, e... Sua voz falhou brevemente. Quando ela desapareceu. O que aconteceu com ela? Helena foi direto ao ponto, consciente do relógio correndo. Maria Augusta olhou nervosamente ao redor antes de responder. Oficialmente, ela partiu voluntariamente. Deixou uma carta de despedida, abandonou tudo. Foi o que ele contou à polícia, à imprensa, a todos. Mas a verdade é outra? Pressionou Mateus. A verdade... Maria Augusta inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. É que a senhora Clarice descobriu coisas sobre os negócios do senhor Peregrino. Coisas que ninguém deveria saber. Que tipo de coisas? Perguntou Helena, sentindo um calafrio de apreensão. Documentos sobre operações no porto, contratos irregulares, subornos, manipulação de licitações. Maria Augusta hesitou. O senhor Peregrino construiu seu império através de acordos com políticos corruptos e empresários sem escrúpulos. A senhora Clarice encontrou as provas no cofre do escritório dele. Helena sentiu o estômago afundar. Suspeitava de algo assim, mas ouvir a confirmação era diferente. Como ela conseguiu acesso ao cofre? O senhor Peregrino confiava nela no início. Ela sabia a combinação para emergências. Maria Augusta tomou um gole d'água. Quando descobriu os documentos, ficou horrorizada. Começou a fazer cópias, guardar evidências. Planejava denunciá-lo, expor tudo. E ele descobriu, concluiu Helena. Uma noite ouviu uma discussão terrível no escritório. Ele gritava, ela chorava. No dia seguinte, ele anunciou que ela havia partido, que não suportou a pressão de ser esposa de um homem tão importante que precisava de liberdade. Maria Augusta balançou a cabeça. Ninguém acreditou realmente, mas ninguém ousou questionar. Você acha que ele a prejudicou? Perguntou Helena, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não posso provar nada, respondeu Maria Augusta, os olhos baixos. Mas 1 semana depois, vi Joaquim, o mordomo, queimando roupas dela nos fundos da propriedade. Roupas com manchas. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Mateus alcançou a mão de Helena, apertando-a em apoio silencioso. Por que está me contando isso agora? Perguntou Helena finalmente. Por que não denunciou na época? Medo, respondeu simplesmente. Tenho 2 filhos para criar sozinha, e o senhor Peregrino
Deixou claro o que aconteceria a qualquer um que falasse demais. Fui demitida uma semana depois com uma generosa indenização e um aviso explícito. Então, por que falar agora? Insistiu Helena. Maria Augusta a encarou diretamente. Porque quando vi seu casamento nos jornais, reconheci o padrão. A mesma estratégia, até a aparência física semelhante. E porque não consegui viver com minha consciência todos estes anos. Ela abriu sua bolsa e retirou um envelope amarelado. Isso é o que consegui salvar. Cópias de alguns documentos que a senhora Clarice havia escondido. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Ele sabe que você tem isso? Não, ninguém sabe. Nem mesmo meus filhos. Mateus, que havia permanecido em silêncio observando as ruas através da janela, interveio. Helena, com essas provas podemos expor Peregrino, libertá-la desse casamento forçado, proteger sua mãe adequadamente. Se ele descobrir que tenho isso... Helena não conseguiu terminar a frase. Por isso precisamos agir com inteligência, disse Mateus firmemente. Não podemos confrontá-lo diretamente. Precisamos garantir sua segurança, e a da sua mãe primeiro. Como? Perguntou Helena, desanimada pela magnitude do desafio. Conheço alguém, respondeu Mateus. Vicente Portela, jornalista do A Tribuna. Helena reconheceu o nome instantaneamente. O colunista social? Ele me abordou uma vez em um evento. Antônio ficou furioso. Portela não é apenas um colunista social, explicou Mateus. Ele tem uma coluna de fachada, mas na verdade é um jornalista investigativo. Está reunindo material sobre corrupção no Porto há anos. Esses documentos podem ser a peça que falta. Mas e minha mãe? Se Antônio descobrir, vai cortar o tratamento dela imediatamente. Já pensei nisso, disse Mateus, inclinando-se para a frente. Tenho contatos no hospital em Barcelona. Podemos organizar uma transferência para outra clínica, sob outro nome, antes de qualquer coisa vir à tona. Helena olhou para o relógio. Já passava das 21h. Tinha menos de 45 minutos antes de precisar estar de volta ao Centro Cultural, antes que o bracelete voltasse a funcionar. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, guardando cuidadosamente o envelope em sua bolsa. É muita informação para processar de uma vez. Não temos muito tempo, Helena, advertiu Mateus. Se Peregrino desconfiar de qualquer coisa, você pode acabar como Clarice. A menção direta à possibilidade fez Helena estremecer. Entendo os riscos. Mas preciso planejar cada passo com cuidado. Qualquer erro pode ser fatal, não apenas para mim, mas para minha mãe também. Quando podemos nos encontrar novamente? Perguntou Maria Augusta. Não me sinto segura mantendo contato regular. Helena considerou as opções. Antônio volta amanhã à noite. Na próxima semana haverá um evento beneficente no hospital onde eu trabalhava. Estarei lá com ele, mas posso criar uma oportunidade para um momento privado. Mateus balançou a cabeça. Muito arriscado. Peregrino estará por perto, assim como Joaquim provavelmente. Tenho outra ideia, sugeriu Helena, após um momento de reflexão. Beatriz, a camareira jovem, ela tem seu dia de folga nas segundas-feiras. Poderia encontrar você e servir como intermediária. Podemos confiar nela? Questionou Mateus com ceticismo. Ela me ajudou a estar aqui hoje, respondeu Helena, e tem seus próprios motivos para não gostar de Antônio. Acredito que seja confiável. Está bem, concordou Mateus relutantemente. Passarei meu contato para ela através do irmão. Mas Helena, não demore a decidir. Cada dia naquela casa é um risco. Helena assentiu, levantando-se. Preciso ir. Já são 21h15 e o bracelete voltará a funcionar em breve. Preciso estar no Centro Cultural antes que isso aconteça. Maria Augusta segurou sua mão brevemente. Tenha cuidado, senhora. Helena. Ele percebe mais do que demonstra. Sempre. Com um último abraço em Mateus e um agradecimento sincero a Maria Augusta, Helena saiu rapidamente do café. Encontrou um táxi na esquina e pediu para ser levada ao Centro Cultural com urgência. Durante o trajeto, sua mente fervilhava com tudo que havia descoberto. Os documentos em sua bolsa pareciam queimar através do tecido, provas concretas da corrupção de Antônio, talvez até evidências de algo muito pior acontecido a Clarice. Era ao mesmo tempo uma arma poderosa e um perigo mortal. Chegou ao Centro Cultural às 21h28.
com apenas minutos de sobra. Renato já a aguardava no local combinado, seu rosto impassível como sempre. "Apreciou a exposição, senhora?" perguntou mecanicamente enquanto abria a porta do carro para ela. "Muito inspiradora", respondeu Helena, tentando controlar a respiração acelerada. "Particularmente as obras sobre liberdade e transformação." Quando o carro entrou nos portões da mansão Peregrino, Helena sentiu o peso familiar da opressão voltando a envolvê-la. O bracelete em seu pulso havia voltado a funcionar, a corrente invisível reconectada. Mas algo havia mudado dentro dela. A descoberta das verdades sobre Antônio e o destino provável de Clarice haviam solidificado sua determinação. Não seria apenas mais uma vítima de Antônio Peregrino. Olívia a recebeu no hall de entrada. "O senhor Peregrino telefonou, senhora. Perguntou sobre sua noite." Helena manteve a expressão neutra. "Espero que tenha dito que foi tranquila e cultural." "Exatamente o que disse", respondeu Olívia, com um olhar que parecia conter uma mensagem subliminar. "Também mencionei que a senhora parecia revigorada quando saiu para a exposição." O comentário fez Helena estudar a governanta com mais atenção. Havia sempre sido difícil decifrar Olívia, com sua lealdade aparentemente inabalável a Antônio, mas ocasionalmente, como agora, surgiam pequenas fissuras na fachada. "A arte tem esse poder", respondeu Helena cuidadosamente, "de revigorar a alma." "Certamente", concordou Olívia. "A senhora deseja algo antes de se recolher? Um chá, talvez?" "Não, obrigada. Foi um dia intenso. Acho que precisarei refletir sobre tudo o que vi e senti hoje." A governanta assentiu. Compreensível. Às vezes novas perspectivas podem ser reveladoras. Enquanto subia para seu quarto, Helena tentava decifrar se havia alguma mensagem oculta nas palavras de Olívia. A governanta estaria tentando comunicar que sabia algo ou estava apenas sendo educada? No santuário relativo de seu quarto, Helena trancou a porta e retirou o envelope de sua bolsa. Com mãos cuidadosas, espalhou os documentos sobre a cama. Eram principalmente cópias de contratos, alguns e-mails impressos, anotações manuscritas. À primeira vista, pareciam documentos comerciais comuns, mas ao examinar com mais atenção, percebeu-se o padrão. Valores superfaturados, nomes de políticos conhecidos como beneficiários indiretos, empresas de fachada recebendo contratos milionários. O mais perturbador era um pequeno caderno com anotações manuscritas. A letra elegante que Helena reconheceu como sendo de Clarice, graças às cartas que havia encontrado em seu quarto. Nas últimas páginas, uma entrada enviou arrepios por sua espinha. Descobriu que sei sobre os contratos do Terminal 4. Confrontou-me ontem à noite. Nunca o vi tão furioso. Disse que destruirei tudo o que construiu. Ameaçou minha família. Não tenho escolha. Preciso fugir amanhã. Vicente concordou em publicar tudo se algo me acontecer. Escondi cópias no fundo falso da gaveta da cômoda. Se alguém encontrar isso, não confie em Joaquim. Ele é tão perigoso quanto A. Helena sentiu o sangue gelar. A entrada confirmava suas piores suspeitas sobre o destino de Clarice. Mais perturbador ainda era a menção ao jornalista Vicente Portela, o mesmo homem que Mateus havia sugerido contatar. Clarice havia confiado nele também. Mas se ela havia deixado documentos para Vicente, por que o escândalo nunca veio à tona? O jornalista teria sido comprado, ameaçado, ou nunca recebeu as provas prometidas? E o aviso sobre Joaquim? Helena sempre sentira algo sinistro no mordomo, mas a nota de Clarice sugeria que ele era mais que apenas um funcionário leal. Era cúmplice ativo nos esquemas de Antônio, talvez até em seu desaparecimento. Um barulho no corredor fez Helena recolher rapidamente os documentos, escondendo-os no fundo de sua gaveta de lingerie, um lugar que Antônio jamais verificaria. Seu coração batia acelerado enquanto escutava os passos se afastarem. Aquela noite, deitada em sua cama luxuosa que há muito havia se tornado uma prisão, Helena tomou sua decisão. Não acabaria como Clarice. Não seria silenciada, não desapareceria convenientemente. Usaria as provas que tinha, protegeria sua mãe e exporia Antônio Peregrino pelos crimes que cometera. O plano teria que ser meticuloso,
cada passo cuidadosamente calculado. Um único erro poderia custar não apenas sua liberdade, mas sua vida. Mas pela primeira vez em 5 meses, Helena sentia algo que havia quase esquecido: esperança. Na escuridão de seu quarto, formulou o início de um plano. Precisaria da ajuda de Beatriz para comunicar-se com Mateus. Precisaria investigar Vicente Portela, entender por que não havia publicado as evidências de Clarice anos atrás. E, mais importante, precisaria garantir a segurança de sua mãe antes que qualquer coisa viesse a público. Enquanto o relógio marcava 2 da manhã e o sono continuava a evitá-la, Helena fez uma promessa silenciosa, não apenas a si mesma, mas também à mulher que ocupara aquela casa antes dela. A verdade viria à tona, e Antônio Peregrino finalmente enfrentaria as consequências de seus atos. Com essa determinação renovada, Helena finalmente permitiu-se adormecer, já não mais uma vítima resignada, mas uma estrategista planejando sua libertação, e talvez a justiça tardia para Clarice Azevedo. Os 3 dias que se seguiram ao encontro no Café do Porto foram uma coreografia meticulosamente executada por Helena. Na superfície, era a mesma esposa obediente e ornamental que Antônio exibia em eventos sociais. Sorria no momento certo, usava as joias escolhidas por ele, conversava sobre assuntos inofensivos com os convidados importantes. Nos bastidores, porém, cada minuto era dedicado à construção de sua fuga. Beatriz havia se tornado sua aliada mais valiosa, transmitindo mensagens codificadas para Mateus através de seu irmão. O plano ganhava forma gradualmente. Primeiro, garantir a segurança de Dulce em Barcelona, transferindo-a secretamente para outra clínica sob nome falso. Depois, entregar as provas ao jornalista Vicente Portela, mas não antes de criar cópias de segurança espalhadas com pessoas confiáveis. Finalmente, preparar sua própria fuga para um local seguro antes que a reportagem explodisse. Naquela manhã de sexta-feira, 6 meses após seu casamento, Helena tomava café na varanda quando Olívia entrou com uma expressão que imediatamente acendeu alertas. "O senhor Peregrino solicita sua presença no escritório imediatamente, senhora", anunciou a governanta, seu tom cuidadosamente neutro, mas seus olhos transmitiam tensão. O escritório de Antônio raramente recebia visitas de Helena. Era seu domínio exclusivo, o centro de comando de seu império. Ser convocada para lá, especialmente tão cedo, não era um bom sinal. Antônio estava de pé junto à janela quando ela entrou, observando o mar à distância. Sem se virar, disse em voz baixa: "Feche a porta, por favor." Helena obedeceu, sentindo o estômago contrair-se. A mesa de Antônio estava anormalmente organizada, com apenas uma pasta e seu telefone sobre ela. "Tive uma ligação interessante de Barcelona esta manhã", comentou ele casualmente, ainda de costas para ela. "Do médico da sua mãe." O coração de Helena acelerou. Seria possível que já tivessem descoberto os planos de transferência de Dulce? Haviam sido extremamente cuidadosos. "Algum problema com o tratamento?" perguntou, mantendo a voz firme. Curiosamente, não. Antônio finalmente virou-se, estudando-a com aqueles olhos frios e calculistas. Na verdade, ele relatou progresso notável. Tão notável que sugeriu que talvez seja a hora de você visitar sua mãe pessoalmente. A surpresa genuína de Helena deve ter transparecido, porque Antônio sorriu levemente. "Isso te surpreende?" "Achei que você não queria que eu saísse do país", respondeu com cautela. Antônio caminhou até sua cadeira, sentando-se com a elegância estudada de quem está acostumado a controlar cada situação. "Mudei de ideia. Sua dedicação nos últimos meses tem sido admirável. Considere isso uma recompensa." Instintivamente, Helena sabia que havia algo errado naquela oferta repentina. Antônio Peregrino não concedia favores sem motivos ocultos. "Obrigada", respondeu cautelosamente. "Quando poderei ir?" "Imediatamente. Já providenciei tudo." Ele empurrou a pasta sobre a mesa na direção dela. "Passagem para hoje à noite, reserva no Hotel Arts Barcelona, carro particular à disposição. Joaquim a acompanhará, claro." O último detalhe fez Helena congelar internamente. Joaquim,
O mordomo, que, segundo as anotações de Clarice, era tão perigoso quanto Antônio. É muita gentileza sua, conseguiu dizer pegando a pasta, mas preferiria ir sozinha, para ter momentos privados com minha mãe. Impossível. A resposta veio rápida e definitiva. Barcelona pode ser perigosa para uma mulher sozinha, especialmente uma que carrega o nome Peregrino. Joaquim garantirá sua segurança e monitorará cada passo meu, completou Helena mentalmente. Entendo. Quanto tempo ficarei? 1 semana. Tempo suficiente para matar a saudade, não acha? O duplo sentido da frase não passou despercebido. Quando saiu do escritório, Helena sentiu-se em pânico. A viagem repentina ameaçava todo o seu plano cuidadosamente construído. Estar em Barcelona com Joaquim significava perder contato com seus aliados em Santos. Pior, significava estar completamente sob vigilância, sem possibilidade de executar o plano de transferência de sua mãe. Senhora, posso ajudá-la a preparar a mala? Ofereceu Beatriz quando Helena voltou ao quarto. Sim, por favor, respondeu, fechando a porta cuidadosamente antes de sussurrar. Antônio está me enviando a Barcelona. Hoje à noite, com Joaquim. Os olhos de Beatriz se arregalaram em compreensão. Isso é um desastre, completou Helena. Ou uma armadilha. Preciso avisar Mateus imediatamente. Impossível sair agora. Beatriz mordeu o lábio. O senhor Joaquim já está na entrada. Parece estar aguardando ordens. Helena pensou rapidamente. Seu irmão. Ele poderia encontrar Mateus pessoalmente hoje? Sim, trabalha perto do porto às sextas. Perfeito. Helena rabiscou rapidamente um bilhete, dobrou-o e entregou à camareira. Entregue isso a ele. É urgente. Enquanto Beatriz saía apressadamente, Helena se dirigiu ao banheiro e ligou o chuveiro para disfarçar qualquer som. Com mãos trêmulas, retirou os documentos de Clarice de seu esconderijo. Não podia deixá-los na mansão durante sua ausência, nem arriscar levá-los para Barcelona com Joaquim, observando cada movimento seu. Examinando o quarto, seus olhos pousaram no forro do telhado. Um pequeno acesso disfarçado como elemento decorativo que havia descoberto durante suas explorações. Rapidamente, subiu em uma cadeira e escondeu o envelope no pequeno espaço oculto. Não era ideal, mas teria que servir até seu retorno. Às 16 Beatriz retornou com uma expressão de alívio contido. Mensagem entregue, sussurrou enquanto arrumava roupas na mala. Meu irmão disse que Mateus pediu para lhe dizer: o plano B está em andamento. Helena sentiu um leve alívio. Plano B havia sido discutido apenas vagamente. Era a contingência caso algo desse errado com o plano original. Envolvia Vicente Portela, agindo diretamente, sem esperar que Helena estivesse segura. Era arriscado, mas talvez fosse a única opção agora. Às 19 a limusine aguardava na entrada da mansão. Antônio, surpreendentemente, ofereceu-se para acompanhá-la até o aeroporto. Uma pequena despedida. Explicou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Afinal, ficaremos separados por 1 semana inteira. Durante o trajeto, ele manteve uma conversa casual, comentando sobre o clima em Barcelona, os lugares que Helena poderia visitar nas horas livres, sempre enfatizando que Joaquim estaria à disposição para qualquer necessidade. No saguão VIP do aeroporto, Antônio segurou seu rosto entre as mãos num gesto que pareceria afetuoso para observadores externos, mas que Helena sentia como uma ameaça velada. Aproveite sua visita, querida, disse, alto o suficiente para ser ouvido pelos funcionários próximos. Então, em voz muito mais baixa, e lembre-se que Joaquim tem instruções específicas. Qualquer desvio de comportamento terá consequências imediatas para sua mãe. Helena forçou um sorriso. Entendi perfeitamente. No avião, sentada na primeira classe com Joaquim 2 poltronas atrás, Helena tentava ordenar seus pensamentos. O plano B era uma aposta arriscada, mas talvez sua única esperança agora. Tudo dependeria da velocidade com que Vicente Portela conseguiria agir com as informações parciais que Mateus poderia fornecer. Barcelona os recebeu com uma manhã ensolarada. O carro enviado por Antônio os levou diretamente à clínica, onde Dulce estava internada. Helena sentia-se dividida entre a ansiedade pelo plano em andamento
e a genuína emoção de reencontrar sua mãe após 6 meses de separação. Quando finalmente entrou no quarto de Dulce, as lágrimas vieram instantaneamente. Sua mãe estava mais magra, mais pálida, mas seus olhos brilharam ao ver a filha. Helena, minha filha. O abraço apertado durou longos minutos, com palavras sussurradas de amor e saudade. Quando finalmente se separaram, Helena notou Joaquim parado discretamente na porta. "Poderia nos dar privacidade, por favor?" pediu com firmeza. "Ficarei do lado de fora", respondeu ele mecanicamente, com a porta aberta. Assim que ele se afastou o suficiente, Helena inclinou-se para abraçar a mãe novamente, sussurrando rapidamente em seu ouvido: "Não reaja ao que vou dizer. Estamos em perigo. Antônio não é quem pensamos. Precisamos sair daqui, mas estamos sendo vigiados. Confie em mim e siga minhas instruções nos próximos dias." Dulce, sempre perspicaz, limitou-se a apertar a mão da filha em sinal de compreensão, sem mudar sua expressão. Os 3 dias seguintes foram um exercício de paciência e dissimulação. Helena visitava a mãe diariamente, sempre sob o olhar vigilante de Joaquim. Nas breves oportunidades, quando conseguia alguns segundos a sós com Dulce, transmitia instruções em sussurros rápidos: "Esteja pronta para sair rapidamente. Se alguém chamado Mateus entrar em contato, confie nele. Não demonstre nenhuma mudança de comportamento para a equipe médica." Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café no hotel, Helena notou algo incomum no jornal que o garçom trouxera. Uma pequena nota na seção de negócios, mencionando uma investigação preliminar sobre irregularidades em contratos portuários em Santos. Não citava nomes, mas para Helena era um sinal claro. Vicente Portela havia começado a agir. Confirmação veio inesperadamente durante o almoço, quando o celular de Joaquim tocou. Sua expressão normalmente impassível mudou sutilmente enquanto escutava. Desligando, anunciou abruptamente: "Precisamos retornar a Santos imediatamente. O senhor Peregrino solicitou nossa presença urgente." "Mas só estamos aqui há 4 dias", protestou Helena. "A passagem de volta é apenas para sexta." "Houve uma mudança de planos", respondeu Joaquim friamente. "Partiremos esta noite." Aquele desenvolvimento inesperado colocava tudo em risco. Se voltassem a Santos agora, Helena perderia a oportunidade de ajudar sua mãe a escapar. Pior, estaria de volta ao território de Antônio justamente quando ele provavelmente descobria que estava sob investigação. Durante a visita à clínica naquela tarde, Helena conseguiu um momento precioso a sós com Dulce, enquanto Joaquim atendia outra ligação no corredor. "Precisamos agir agora", sussurrou urgentemente. "Antônio está nos chamando de volta." Algo aconteceu. "O que podemos fazer?" perguntou Dulce, apertando a mão da filha. "Quando eu sair, espere 15 minutos e então diga às enfermeiras que está passando mal. Quando estiver na sala de exames, peça para usar o banheiro. Na lixeira do banheiro feminino do 3º andar há um celular e instruções. Um homem chamado Carlos, associado de Mateus, estará esperando no estacionamento em um Fiat azul." O plano era precário, improvisado às pressas, mas era a única chance. Helena havia conseguido deixar o pacote no banheiro durante uma visita anterior, quando Joaquim ficara brevemente distraído com uma ligação. Quando se despediram, o abraço entre mãe e filha carregava o peso da incerteza. "Te amo", sussurrou Helena. "Seja corajosa, nos encontraremos em breve." No carro a caminho do aeroporto, Joaquim mantinha-se em silêncio tenso, verificando constantemente o celular. Helena observava a cidade passar pela janela, rezando silenciosamente para que sua mãe conseguisse executar o plano de fuga. Apenas quando já estavam no avião, prestes a decolar, Helena percebeu que havia esquecido algo crucial: o bracelete rastreador. Durante toda a estadia em Barcelona, estivera tão preocupada com Joaquim que se esquecera completamente que Antônio poderia rastreá-la remotamente através da joia. Se sua mãe conseguisse fugir, Antônio saberia imediatamente que Helena estava retornando a Santos, enquanto Dulce desaparecia da clínica. O voo de volta foi uma tortura de ansiedade. A cada minuto, Helena esperava que Joaquim recebesse uma ligação informando sobre o desaparecimento de Dulce. Mas o celular permaneceu silencioso.
o mordomo concentrado apenas no tablet onde lia notícias, incluindo, notou Helena com apreensão crescente, uma matéria sobre possíveis revelações de corrupção portuária previstas para os próximos dias. Quando pousaram em São Paulo para a conexão com Santos, Joaquim finalmente quebrou o silêncio. O senhor Peregrino solicitou que nos dirijamos diretamente para a mansão. Ele a espera em seu escritório, independentemente da hora. O tom não deixava espaço para questionamentos, mas Helena arriscou. Aconteceu alguma coisa? Não é meu papel discutir os assuntos do senhor Peregrino, respondeu secamente. A chegada à mansão já passava da meia-noite, tinha um ar surreal. As luzes estavam todas acesas, algo incomum àquela hora. Joaquim conduziu Helena diretamente ao escritório, onde Antônio aguardava de pé, com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de fúria controlada e algo que parecia quase medo. Deixe-nos, Joaquim, ordenou, sem olhar para o mordomo. Quando a porta se fechou, Antônio caminhou lentamente até Helena, segurando um jornal. Explique isso, exigiu, jogando o periódico sobre a mesa. Era o A Tribuna, com uma manchete em destaque. Escândalo no Porto. Documentos revelam esquema milionário de corrupção. O subtítulo mencionava fontes anônimas e evidências concretas de manipulação de licitações. Não havia menção direta a Antônio Peregrino, mas para quem conhecia os detalhes, as implicações eram claras. Não sei do que está falando, respondeu Helena, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Não minta para mim. A voz dele subiu perigosamente. Sei que você esteve no Café do Porto naquela noite. Sei que se encontrou com seu primo e com Maria Augusta. Sei sobre os documentos. O choque deve ter transparecido no rosto de Helena, porque Antônio riu amargamente. Acha mesmo que não tenho olhos por toda a cidade? Que não monitoro cada passo seu, mesmo quando pensa estar livre? Se sabia, por que esperou até agora? Perguntou Helena, ganhando tempo enquanto tentava processar a revelação. Queria ver até onde você iria, respondeu ele, aproximando-se perigosamente. Queria entender seu jogo, mas subestimei sua astúcia, assim como subestimei Clarice. A menção ao nome de sua antecessora enviou um arrepio pela espinha de Helena. O que aconteceu com ela? O mesmo que acontecerá com você se não reverter isso imediatamente, ameaçou Antônio, batendo no jornal. Ligue para seu primo, para esse jornalista, para quem estiver por trás disso. Diga que tudo é mentira, uma invenção motivada por vingança pessoal. Caso contrário, ele deixou a ameaça pairar no ar. Helena sentiu uma calma estranha se apoderar dela. Todos os meses de medo, de submissão forçada, de calcular cada palavra e gesto, cristalizaram-se naquele momento em uma certeza absoluta. Não recuaria. Não, respondeu simplesmente. A palavra pairou entre eles como um desafio. Antônio pareceu momentaneamente desconcertado pela recusa direta. Você não entende a gravidade da situação, retomou controlando a voz. Sua mãe. Minha mãe não está mais na clínica em Barcelona, interrompeu Helena, apostando tudo na esperança de que o plano tivesse funcionado. Neste momento, ela está em um local seguro, onde você nunca a encontrará. A expressão de Antônio oscilou entre incredulidade e fúria. Ele agarrou seu celular, discando rapidamente. Verifique a paciente Dulce Malavolta. Imediatamente. Após alguns momentos tensos, seu rosto empalideceu. Desligando bruscamente, encarou Helena com olhos que queimavam de ódio. O que você fez? O que deveria ter feito desde o início? Respondeu Helena, sentindo uma força crescente dentro de si. Me libertar e garantir que você pague por todos os seus crimes. Algo no olhar dela deve ter alarmado Antônio, porque ele rapidamente caminhou até sua escrivaninha, abrindo uma gaveta. Você cometerá o mesmo erro de Clarice? Perguntou sua voz perigosamente suave. Acha realmente que pode me derrotar? Que seus documentos significam algo sem testemunhas vivas para confirmá-los? A diferença, respondeu Helena, mantendo-se firme apesar do medo que crescia, é que fui mais cuidadosa que Clarice. As evidências não estão apenas com Vicente Portela, estão com a Polícia Federal, com jornalistas internacionais, com advogados. Se algo acontecer comigo,
o mundo inteiro saberá exatamente quem é Antônio Peregrino. O blefe funcionou. Antônio hesitou, avaliando-a com novos olhos. Impossível. Você esteve sob vigilância constante. Nem sempre, respondeu Helena, pensando em todos os pequenos momentos de liberdade que havia criado e utilizado meticulosamente. E subestimou quantas pessoas nesta casa desprezam você. Quantas estavam dispostas a me ajudar. Antônio estreitou os olhos, processando a implicação. Beatriz, concluiu. Aquela ingrata. E Olívia também, imagino? Sempre suspeitei que ela guardava rancor pela forma como tratei Clarice. Naquele momento, a porta do escritório abriu-se abruptamente. Joaquim entrou, seguido por Olívia. Senhor, há policiais nos portões, anunciou o mordomo, sua voz habitualmente impassível agora tensa. Muitos, com mandados. Helena sentiu um alívio avassalador. Vicente Portela havia cumprido sua parte. O que você fez? Antônio voltou-se para ela, a raiva dando lugar a algo próximo do pânico. Justiça, respondeu simplesmente. Por mim, por minha mãe. E por Clarice. Quando os policiais invadiram o escritório minutos depois, encontraram uma cena surreal. Helena Malavolta, de pé, calma e resoluta. Antônio Peregrino, sentado em sua poltrona, derrotado. Joaquim, tentando inutilmente destruir documentos. E Olívia silenciosamente entregando aos oficiais uma pasta com o que explicou serem evidências adicionais que guardei todos estes anos. O amanhecer encontrou Helena na varanda da mansão, observando o nascer do sol sobre a Baía de Santos, enquanto prestava depoimento a investigadores. O império de Antônio Peregrino desmoronava rapidamente, com contas sendo congeladas, propriedades lacradas, associados presos. Entre os policiais, Helena reconheceu a figura de Vicente Portela, não mais como colunista social, mas exibindo credenciais de jornalista investigativo. Obrigada por acreditar em mim, disse quando finalmente puderam conversar. Clarice tentou me alertar anos atrás, respondeu ele com pesar, mas desapareceu antes que pudesse me entregar as provas. Peregrino era poderoso demais na época, e sem evidências concretas não pude fazer nada. Ele sorriu levemente. Você foi mais corajosa e mais esperta. Tive ajuda, respondeu Helena, pensando em todos que haviam arriscado muito para apoiá-la. Mateus, Beatriz, Maria Augusta, até mesmo Olívia, que confessara ter guardado secretamente algumas provas do envolvimento de Antônio no desaparecimento de Clarice, aguardando o momento certo para revelar a verdade. Quando os primeiros raios de sol iluminaram completamente a Baía, Helena recebeu a notícia que mais aguardava. Sua mãe havia chegado em segurança a um local protegido e estavam providenciando seu reencontro nas próximas horas. Libertada das algemas invisíveis que a haviam aprisionado por 6 longos meses, Helena Malavolta observou a mansão que havia sido sua prisão dourada com um misto de alívio e determinação. Aquele capítulo sombrio de sua vida terminava, mas sua história estava apenas começando. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena Malavolta tenha tocado seus corações. Para seguir essa jornada emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre coragem e redenção. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se esta narrativa de superação os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e da coragem humana. Não percam nossos próximos conteúdos e compartilhem suas impressões nos comentários. A jornada de Helena continua através das suas reflexões.